Decisões sobre Bolsonaro expõem rachas em turma do STF e na Câmara. Fux vem manifestar divergências entre colegas, enquanto deputados do PL se desentenderam com Hugo Mota. Muito bem, para você que já está acompanhando a minha há mais tempo, lembrando, se você não acompanha, eu faço vídeo todos os dias aqui e eu já convido você a estar se inscrevendo aqui nesse canal. Essas decisões que estão sendo impostas ao Bolsonaro, elas refletem muito do que está acontecendo hoje entre os três poderes, ali em Brasília. O que acontece? Muito do que está sendo feito ali, por um momento, pode ter sido o acordo de um monte de pessoas ali dentro da esquerda, e muita gente estava querendo isso, porque Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. O problema é que isso agora está começando a soar um pouco estranho, né? Porque enquanto estava essa perseguição somente ali a Bolsonaro, somente dessa forma, ali ainda estava dando para poder passar. E não, vamos fazer isso aí, porque tem que prender Bolsonaro, aquelas coisas. Porque eles não aceitam a popularidade do Bolsonaro. Mas até aí tudo bem. Porém, o que está acontecendo agora? As pessoas estão vendo que a forma que está sendo conduzido todo esse negócio vai dar problema. E vai dar problema não só no âmbito nacional, vai dar problema no âmbito internacional. Aliás, já está dando, né? Que a gente já está vendo aí com esse negócio do Trump. Decisões recentes envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro têm exposto rachas tanto na primeira turma do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, quanto na Câmara dos Deputados. Com placar de 4-1, a primeira turma do STF manteve a decisão para que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e cumpra todas as medidas cautelares. Pois bem, o que aconteceu foi, como eu vou ler agora, né, o voto contrário foi de Luiz Fux. Veja bem, como já tinha sido falado antes, tudo que está acontecendo ali já é uma orquestração ali, que o STF já está fazendo assim meio que unânime. Porém, a partir desse momento que o Fux não deu esse voto favorável, e a forma como ele falou, que não tinha precedente, que não podia fazer daquela forma, acendeu aquele alerta. Poxa, será que o STF está todo desse jeito? Não estou falando que o Luiz Fux seja um santo não, tá? Mas eu estou dizendo assim da seguinte forma. Será que esse voto contrário ali do Luiz Fux e também a forma como a Câmara está vendo tudo isso, será que não mostra um rompimento nessa questão do governo? Não ter um rompimento ali entre o STF e Câmara? Isso aí é o que tem intrigado muita gente. E por quê? O Luiz Fux, a partir do momento que ele vota, tem um voto, são 5 votos, a partir do momento que ele vota contra, aquilo ali faz a gente pensar. Claro, isso pode ser exatamente como uma forma de dar só um voto contrário mesmo, e ter aquele embate, né? Não, a gente vai ter que votar um contra para poder dar um peso. Pode ser também que ele esteja fazendo isso para exatamente não passar aquela impressão de que o STF está realmente com problemas, que o STF está todo vendido, e isso aí, do ponto de vista legal, a gente vê a diferença, porque o próprio STF que condenou o Bolsonaro por inúmeros motivos, por isso que fez ele ser impedido de estar usando redes sociais e também estar usando o tornozeleira eletrônica, foi o mesmo ministro dentro do STF que falou o contrário, que isso é desnecessário, não precisava ser desse jeito. E aí como é que fica toda essa situação, né? O voto contrário, Luiz Fux também é o único da turma que teve o visto americano mantido, Flávio Dino, Zanin, a Carmen Lúcia e o companheiro relator Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele teve, assim, pode ser que seja por interesse? Pode, né? Porque quando a disputa é pelo poder, pessoal, ninguém tá nem aí para nada, não. É o poder pelo poder, ninguém tá nem aí com vergonha, não, por que vai se expor dessa forma? Vide o Geraldo Alckmin, né? Aí, o Fux considera não haver provas concretas como indícios de risco de fuga para a aplicação das medidas contra Bolsonaro. E, de fato, não há. O máximo que poderiam ter falado ali era a questão do dinheiro dele aí. E, de fato, ele precisava se programar. Porque provavelmente iriam prender, aliás, antes de prender ele, iriam provavelmente bloquear as contas dele. Então ele teria que ter dinheiro em espécie ali para poder estar se protegendo. Isso é normal. Qual é a novidade disso? Aí, aqui, no voto, chega a afirmar que a amplitude delas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e da expressão e de comunicação. E não só isso, ele também fazendo isso, o STF fazendo isso, ele também pede a própria imprensa de se manifestar. Por quê? É devido à imprensa,
está entrevistando esse tipo de pessoas, assim como fez com o Lula, né? Entrevistou o Lula antes de ser preso, entrevistou o Lula durante a prisão, entrevistou o Lula depois, e era praticamente, eu já mostrei vídeo aqui, era praticamente todo mês. Era, não, vamos dar uma entrevista para tal jornalista, agora para tal jornalista. Ele era tido como celebridade, uma coisa absurda, né? Aí ele diz assim, ó, as defesas dos investigados passaram a ver em Fux a possibilidade de pelo menos um voto pela absolvição, o que poderia abrir margem para novos tipos de recurso. Isso porque Fux tem se firmado como um contraponto a decisões recentes de Moraes dentro da primeira turma. Por quê? Porque está vendo que o negócio está ficando feio, né? Em março, quando Bolsonaro se tornou réu, Fux votou a favor do recebimento da denúncia, mas fez uma série de ressalvas. Ou seja, ali ele já estava colocando um pé atrás, porque o Fux sabe da relação que existe da família Bolsonaro com o Trump. E ele já estava vendo o que estava acontecendo em janeiro, que era essa questão de tarifas e tudo mais. E a mudança em ponto de vista comercial também. Também já postei vídeo aqui, viu? Tem vídeo todo dia aqui, mais de 2 vídeos por dia aqui. Então, ele já estava vendo que aquilo ali poderia soar mal. Enquanto ele foi mais cauteloso, os outros, não, vamos colocar isso em Bolsonaro mesmo e vai dar tudo certo. Mas aí é o que se engana, né? Aí, diante do risco de ser preso na terça-feira, o ex-presidente, que foi ontem, o ex-presidente optou pela cautela sem movimentos públicos. Ele passou parte do dia na sede do PL, Partido Liberal, às portas fechadas, antes de ir para casa. Aí aconteceu aquele negócio na segunda-feira com Bolsonaro. Após entregar a defesa, Bolsonaro aguarda definição de Moraes sobre prisão. Em manifestação ao Supremo, advogados afirmaram que esse presidente jamais teve a intenção de violar cautelares e não pode ser punido por atos de terceiros. Ou seja, ele estava lá. Né? Que também, vamos lá, como eu já disse no vídeo anterior, o Bolsonaro gosta de estar fazendo esse tipo de cagada. Ele falou muito besteira, aí agora aparece. Ele sabe, o Bolsonaro, ele é uma figura pública. Um homem desse, ele não pode estar andando sem ser parado por alguém para poder tirar uma foto, para poder fazer vídeo dele, por alguma coisa. Então, principalmente ali em Brasília, ele sabia que na hora que ele botasse o pé pro lado de fora, alguém ia querer fazer uma entrevista com ele. E ele assim, como era a exposição em redes sociais, de toda forma, ainda que ele não tivesse dado entrevista nenhuma, porque aquilo ali não foi entrevista. Ele só fez ficar falando ali entre as câmeras, falando da indignação dele com a tornozeleira. Ainda que tivesse acontecido isso, porque não aconteceu, como toda a imagem vinculada a ele em redes sociais já é um adendo para poder ser decretada a prisão, então, mesmo que ele saísse dali, se alguém conseguisse capturar ele em câmeras, aquilo ali já poderia ser um indício para ele ser preso. Perceba que não tem o menor sentido. Fica um negócio assim muito subentendido, não dá para poder saber como é que é o pensamento da turma do STF, né? Aí, após entregar ao STF explicações sobre a declaração dadas à imprensa na segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda uma definição de seu futuro pelo ministro Alexandre de Moraes. Na terça-feira, os advogados de Bolsonaro disseram que ele jamais considerou que estava impedido de conceder entrevistas, já que as medidas cautelares impostas inicialmente não proibiam expressamente declarações aos meios de comunicação. Mas, claro, né, hoje toda, independente, até as que são contra o Elon Musk, tem conta em redes sociais, porque isso é a liberdade. Isso é liberdade de expressão. Provavelmente, se fosse o inverso, numa possível rede social controlada assim por um governo de esquerda, provavelmente um canal de direita não teria vinculação. Provavelmente. Aí a defesa pediu que Moraes esclareça o alcance das medidas cautelares. Diz que ainda que o presidente observa rigorosamente as regras impostas e que não fará mais manifestações públicas até que a corte tome mais objetivos os termos exatos dessas proibições. Por quê? Porque fica subentendido. Qualquer tipo de aparição do Bolsonaro vai ser condenado a isso, né? Como é que tem esse parecer? Não tem como a pessoa olhar aquilo ali e achar uma coisa comum, tradicional. Até porque, se isso for feito, o que ele quer fazer? Ele quer extinguir Bolsonaro das redes sociais, o que não vai acontecer. Não acontece nem com o Lula, que faz muito mais merda, não vai acontecer com o Bolsonaro. Mas é isso aí. O que ele quer é fazer com que a imagem de Bolsonaro desapareça da internet.
É isso aí. Ele quer proibir digitalmente Bolsonaro para também proibir ele. Porque provavelmente ele deve estar mandando prender Bolsonaro aí a qualquer momento. Ou não, né? Porque a gente tá vendo esse racha aí, né, dessa turma do STF. Aí fica a pergunta, né? Será que ele vai querer meter o louco, como nós dizemos por aqui na minha cidade? É que ele vai querer fazer tudo isso mesmo? A gente não consegue saber, né? Mas se a gente vai acompanhando, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhum parecer sobre essa prisão do Bolsonaro. Talvez possa sair mais alguma coisa, mas assim que sair, pode deixar que eu vou lhe manter bem informado.